Esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Se inscreva no canal e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo das criptomoedas. Obrigado. Agora vamos entrar naquilo que vocês estão tão ansiosos para saber, que é o mercado. E as notícias que saíram nos últimos dias estão muito parecidas. Bitcoin e Ethereum registram 6º dia de perdas, mas sinal técnico raro indica possível fundo de mercado. Aí você passa para outro portal, outra notícia aqui, que é o Bean Crypto. Indicadores de mercado mostram sinais de fundo do Bitcoin. E aí eles trazem aqui análises on-chain. Então, todas as matérias falando sobre um fundo do Bitcoin. Bitcoin encontrou um fundo e agora vai voltar a subir. Por fim, eu trago aqui essa da Livecoins. Bitcoin toca a média móvel de 200 semanas e pode ter alta meteórica, aponta ARK Invest. Então, uma casa aqui de análise, né, de investimento, que é a ARK, falando que a gente vai ter uma alta meteórica devido a esse toque aqui na média móvel de 200 semanas. Se vocês olharem aqui embaixo, vocês vão perceber que essa linha verde é a média móvel de 200 semanas e notem que poucas vezes na história, né, o Bitcoin voltou para essa região da média móvel de 200 semanas. Então, eles falaram aqui em 7 vezes, né? O Bitcoin recuperou sua média móvel de 200 semanas após violá-la pela 7ª vez na história. O retorno de um ano após recuperar a média móvel de 200 semanas é, em média, de 240%. Isso mesmo, eles estão falando que o Bitcoin, a partir desse ponto aqui, se seguir o padrão histórico, vai subir aqui ao redor de 240%, o que elevaria o preço do Bitcoin para os $56.400. Uma bela alta, considerando que a gente está aqui ao redor dos $23 mil. E eles complementam. Essas dinâmicas sugerem que a queda abaixo da média móvel de 200 semanas foi um breve desvio, aumentando nossa convicção otimista. Então, isso já aconteceu algumas vezes na história, como aparece aqui, né? Uma leve quedinha abaixo da linha verde, a média móvel de 200 semanas, ou aqui atrás também em 2011, e agora o Bitcoin também deu um toquezinho ali abaixo dessa média móvel e já está voltando para cima dela, como aconteceu em momentos anteriores, e na sequência, como vocês podem notar, o preço sempre dispara, né? A linha roxa é o preço sempre dispara após encontrar essa linha verde da média móvel de 200 semanas. Então, eu quero trazer para vocês aqui o meu gráfico, no caso, né? É um gráfico que eu já trouxe para vocês em vídeos anteriores, para mostrar aqui no gráfico semanal como é o comportamento do Bitcoin após romper aqui a linha amarela, que é a média móvel de 50 semanas, e encontrar a média móvel de 200 semanas, que é a linha vermelha aqui no fundo. Então, até as cores fazem sentido. Amarela seria um alerta, ou seja, romper a média móvel de 50 semanas é um alerta para a gente de que o mercado está tendendo a ter uma queda forte, e a linha vermelha aponta, digamos assim, a região de fundo do poço do mercado. Então a gente tem aqui este primeiro momento aqui, que é logo após a alta histórica de 2017, né, que foi $20 mil, marcada nesta linha branca que vocês estão vendo aqui. Eu estou pegando aqui sem o pavio, então está aqui na região dos $18.900, como vocês estão vendo. E a partir dali, né, após atingir essa alta histórica, o preço cai. Notem que ele encontra suporte na linha amarela, na média móvel de 50 semanas e volta a subir, né? Tem aqui um respiro, digamos assim, antes de afundar, romper esta linha amarela, essa média móvel de 50 semanas, cai, testa ela agora por baixo, né, ela como resistência, não consegue romper, ou seja, falha nesse rompimento, e aí sim vem uma queda violenta de 63%, como vocês estão vendo aqui, até encontrar a média móvel de 200, a linha vermelha, que é o fundo do poço. E eu quero que vocês comparem este momento aqui que eu mostrei para vocês de 2017 e 2018 com o momento atual. Mais uma vez, eu marco a alta histórica pela linha branca. Vocês notam aqui nesses dois toques que a gente teve nessa linha branca, que seria a nossa alta histórica. Notem que após encontrar a alta histórica, assim como aconteceu lá em 2017, o preço cai e encontra suporte sobre a linha amarela, ou seja, sobre a média móvel de 50 semanas. Quando acontece o rompimento aqui, o que aconteceu aqui no passado? Caiu 63% até a linha vermelha. O que aconteceu aqui no presente? Caiu exatamente 63% até a linha vermelha. Nessa vez, a gente teve uma queda maior. Chegou a romper um pouquinho de nada essa linha vermelha, parando nessa linha branca, que é o quê, pessoal? Exatamente a alta histórica do ciclo anterior, lá de 2017, aqui nos $18.900, né?
tirando ali o pavio, como eu falei para vocês. Então, quer dizer, essa região aqui, ela era muito interessante, porque ela estava tanto com a média móvel de 200 semanas, que é um fundo de poço do mercado, como também muito próximo da alta histórica do ciclo anterior. Então, foi por isso que deu aquela buscada ali, né? Aquele teste na alta histórica do ciclo anterior. E a partir desse ponto, com a mesma queda de 63% que a gente teve no ciclo anterior, o preço volta a subir e agora, mais uma vez, está aqui, ó, tentando retomar, né, fazer a linha vermelha como suporte. No momento, ela está agindo, como você pode notar, como uma resistência. O preço bate aqui, luta, 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 cai. Bate aqui, luta, 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 cai. Então, estamos num momento muito importante de recuperação da média móvel de 200 semanas como suporte. Por enquanto, com sucesso, tá? O preço está aqui ao redor dos 23 mil dólares e a média móvel de 200 semanas está em 22.876. Então, estamos acima dela e o Bitcoin vem transformando ela mais uma vez como suporte, o que é necessário para dar aquele salto, como aconteceu lá em 2018, né? Vocês percebem aqui que a partir desse momento, vela verde e o preço volta a se recuperar. Se a gente olhar também para esse momento aqui, lá do início da pandemia, em março de 2020, a queda a partir deste topo aqui, né, o topo anterior, foi também de 63%. E notem o tamanho do pavio abaixo da linha vermelha, que foi algo parecido com o que a gente teve aqui recentemente, né? Então, são movimentos muito parecidos e que indicam para a gente como esse momento atual realmente é, historicamente, um fundo do poço do mercado e é bom a gente ver o Bitcoin se recuperando dessa forma. Ainda não é uma recuperação definitiva, mas eu vou mostrar para vocês como é algo promissor, tá? Algo que a gente pode ficar muito feliz e talvez, infelizmente, para quem quer acumular Bitcoin, essa promoção não dure muito tempo. Então vou abrir para vocês aqui o gráfico mensal, tá aqui na tela para vocês. Estas linhas amarelas na vertical que vocês estão vendo aqui marcam as datas do halving. O halving é aquela redução pela metade da recompensa aos mineradores que acontece de 4 em 4 anos. Então aqui na tela a gente tem 3 momentos de halving. O primeiro que aparece aqui é em julho de 2016, o segundo em maio de 2020, que foi o último que a gente teve, e o próximo acontecendo em abril de 2024. E esse gráfico é evidente para qualquer pessoa, como a gente tem 3 momentos muito parecidos, tá? 3 figuras aqui marcadas por esses triângulos que são exatamente iguais. Vocês percebem aqui como são iguais. Então eu vou tirar primeiro isso daqui, que não precisa, para não confundir vocês. Então, 3 momentos muito iguais. E o que eles têm em comum aqui, pessoal? A gente tem um movimento de alta, que chega até uma alta histórica, nesse momento aqui em 2013, por exemplo, e a partir daqui a gente tem uma queda, formando aqui um triângulo descendente, né? Um sinal negativo de que o mercado está em queda, mas ele encontra um fundo nesta linha aqui, ó, nesta horizontal, né? Então aqui ele é um suporte. Sempre que o preço vem aqui, volta a subir, até que em determinado momento acontece um rompimento para baixo desse suporte aqui. A partir daqui, olha a queda que a gente teve. Isso aqui é uma confirmação, pessoal, de um movimento mais forte de queda. A partir daqui, lá em 2014, no caso, o preço caiu mais 64% até encontrar o seu fundo do poço. Vocês podem perceber que essa vela aqui, ó, com um pavio muito longo para baixo, ela indica ali o esgotamento dessa queda, né? Então aqui foi o fundo do poço e a partir daí o preço lateraliza. Notem que esse período todo que a gente tem aqui de lateralização de preço, até que lá na frente acontece um rompimento desta linha aqui, que é uma linha de tendência de baixa. E a partir daqui, o preço volta a subir, inicialmente com pouca força, antes da linha amarela que marca o halving, né? E a partir do halving, uma disparada absurda. Mas notem que esse rompimento aqui da linha de tendência de baixa acontece, como vocês podem ver pela linha vermelha aqui embaixo, 13 meses, né? 13 barras, né? 13 meses aqui no gráfico mensal, antes do halving. Então, cerca de 1 ano antes do halving, acontece um rompimento de uma tendência de baixa e o preço volta a subir. Ok, vamos passar para o segundo momento, que é da alta histórica de 2017. Encontra aqui a alta histórica. Como a gente sabe, a partir desse momento, o preço começa a cair e forma esse triângulo aqui. Mas beleza, essa parte de baixo do triângulo que vocês estão vendo aqui, ela marca um suporte muito importante, respeitado durante vários e vários meses. Até que,
novamente acontece esse rompimento que reforça, né, que indica para a gente que vem muito mais sangue por aí. A partir desse rompimento, a gente tem uma queda de 50% no preço do Bitcoin, mais uma vez, formando aqui um pavio mais longo para baixo, indicando esse esgotamento e o fundo do poço do mercado. E a partir daí, o preço lateraliza até finalmente romper esta linha de tendência de baixa. E quando que isso acontece, pessoal? Mais uma vez, 13 meses antes do próximo halving. Mais uma vez, pessoal, repetindo a mesma tendência que a gente viu lá no ciclo anterior. A partir desse rompimento aqui nos 13 meses antes do halving, o preço sobe com pouca força, né, mas vai subindo, como a gente sabe, e a partir do halving ele dispara absurdamente para chegar nesse ciclo atual. Então temos aqui a alta histórica lá nos 69 mil dólares nesse ponto aqui. A partir daí o preço cai, a gente tem aquela formação do triângulo descendente aqui e um suporte sendo respeitado nesta linha que vocês estão vendo aqui, dos 32, 33 mil dólares, né? Sempre que o preço chega aqui, ele volta a subir. Só que recentemente tivemos aquele rompimento aqui, que reforça para a gente que o preço vai desabar com muito mais força. E aconteceu. A queda que a gente teve aqui até o fundo do poço nos 17.500 dólares, ela foi de 46% a partir desse rompimento. E a partir daqui, a gente vê o Bitcoin se recuperando, o preço subindo, como aconteceu em todos os ciclos anteriores. Aqui nós temos dois pontos. Um primeiro a gente percebe que o tamanho dessa queda ela vem sendo reduzida a partir do rompimento aqui do suporte, né? Lá em 2013 a gente teve 64% de queda, lá em 2017 50% de queda e dessa vez 46% de queda. Isso está alinhado àquela maturidade do Bitcoin, ou seja, a gente está tendo movimentos menores do que os do passado. Mas se você quiser saber até onde iria, né, essa queda para atingir 50% e 64% de queda, a gente pode fazer isso aqui rapidamente, só para dar uma ideia para vocês, tá? Então, se a gente falasse aqui numa queda de 50%, a gente estaria falando num valor de 16 mil dólares, tá? Se a gente repetisse a queda que a gente teve lá em 2017. Já uma queda de 64% levaria o preço até a região ao redor dos 12 mil dólares, tá? Que é uma região interessante porque os 13 mil dólares, como vocês estão vendo aqui, ele foi o topo de 2019, tá? Essa subida que a gente teve em 2019 parou justamente nessa região dos 12, 13 mil dólares, tá? Então realmente existe um suporte aqui. Mas por que eu não acho que a gente vai chegar até esse ponto? Porque a gente teve essa vela de reversão. Mais uma vez, notem, essa vela vermelha que a gente teve aqui formou um pavio aqui no fundo, né, parecido com o que a gente teve aqui no passado, e depois dessa vela, teve uma vela verde, como aconteceu, por exemplo, aqui no ciclo de 2013, aqui no caso em 2015 já, né? Então, mesma coisa, ó, uma vela de recuperação, o que não é normal a partir de um movimento de queda forte, como a gente vê após o rompimento do suporte, né? Geralmente cai. Quando aparece uma vela verde, opa, sinal positivo, estamos tendo uma reversão, como apareceu aqui. Outro fator aqui que me faz crer que é pouco provável a gente ver aqui o preço continuar caindo. Ele pode cair, tá, pessoal? Como vocês viram, pode cair. Mas eu acho que não vai acontecer. Porque, como vocês sabem, a gente tem um rompimento desta linha de tendência de baixa 13 meses antes do próximo halving. O próximo halving é em abril de 2024. Se você trouxer isso 13 meses antes, você para exatamente aqui em março de 2023. Então, quer dizer, vocês sabem a data exata, historicamente, para a gente ver um rompimento desta linha de tendência de baixa e o preço começar a subir com mais força. Então, março de 2023, nós estamos em agosto de 2022, ou seja, não temos muito tempo pela frente. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Estamos falando de 7 meses, que seria o período de lateralização de preço, se a gente repetir os ciclos anteriores. Olha aqui os ciclos anteriores. Após o fundo do poço, aqui em no ciclo de 2013, no caso, né? Após o ciclo de 2013, a gente teve aqui 1, 2, 3, 4, 5 meses de lateralização para depois acontecer o rompimento. Já no ciclo, após o ciclo de 2017, a gente teve 1, 2, 3, 4 meses até o rompimento aqui para depois o preço disparar.
Já aqui no momento atual, se esse realmente foi o fundo do poço, né, esta vela aqui em junho de 2022, nós estamos no segundo mês após o fundo do poço, faltando ainda cerca de 6 meses, né, cerca de meio ano aí de lateralização de preço antes de um rompimento desta linha de tendência de baixa, aí sim uma subida mais forte no preço, como aconteceu aqui no ciclo anterior e como aconteceu aqui também no ciclo lá de 2013. Então, quer dizer, nosso tempo para acumular Bitcoin está ficando cada vez mais reduzido.